Shiva Shambho, sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Por vezes, supomos nós que o caminho espiritual ele se faz das respostas, quanto, na verdade, ele se constrói a partir do qualitativo das perguntas. Os grandes sábios sempre dizem que os homens que possuem todas as respostas são tolos, que nós devemos desconfiar daquelas pessoas que têm respostas para tudo e dizem conhecer o plano divino e que se cristalizaram em crenças que são irremovíveis, que são não flexíveis. Então, o indagar é mais importante do que obter resposta, porque quando eu indago, eu expando, eu permito que o meu processo consciencial visite áreas antes não visitadas. E quando eu reconheço que eu não sei, eu me coloco numa posição de abertura para adquirir o conhecimento. Isso é um processo de humildade na acepção do termo, não essa humildade piegas, mas aquela humildade da percepção das coisas como as coisas são, e do reconhecimento daquilo que se é e que se tem. Nós vamos encontrar muitos lugares de respostas prontas, mas poucos lugares de indagações perfeitas. O sábio não procura o lugar de respostas prontas. Ele procura o estado de indagações perfeitas. E a qualidade da nossa indagação, do nosso inquérito, da nossa sondagem, é determinante para que nós possamos ser visitados pelas frequências mais elevadas. Por isso que a relação na tradição védica entre um guru e um discípulo é uma relação onde há esse processo de upadesha, de você se colocar numa condição de insciência daquele que pede para ser visitado pelo conhecimento. Conhecimento este que, na verdade, nunca de nós se afastou, pois é a própria essência daquilo que somos. Certa feita, Narada Muni, ele, em Vaikunta, se aproximou de Vishnu e fez uma pergunta. Então, a importância da qualidade da pergunta, para que se tenha ou se apresente o processo do conhecimento. Quem é Narada Muni? Narada Muni, dentro da tradição védica, ele é o similar do que Hermes é dentro da cultura ocidental, ou seja, aquele que é o mensageiro dos deuses. Narada Muni, ele é o peregrino cósmico. Ele nunca se fixa em lugar nenhum.
E ele visita todos os mundos, desde os mundos mais inferiores até os reinos celestes. E todas as dimensões e todos os universos. E ele não para de se movimentar. E em todo lugar que Narada Muni está, ele está com a sua vina. Aquele instrumento musical de cordas que é muito comum na tradição védica. E com essa vina, Narada Muni canta as glórias do Senhor. Porque a relação direta dele é com Narayana, é com Vishnu. E dizem que, as tradições védicas dizem que Narada Muni se tornou esse peregrino cósmico porque ele foi amaldiçoado por um grande yogi, e aqui nós temos que entender que não significa algo de caráter negativo, que ele não ficaria em um lugar em tempo superior a que um homem ordenhasse uma vaca. Então, logo, ele está sempre chegando e partindo de todos os lugares. E ele é como que um carteiro divino, né? Ele fica levando e trazendo todos os influxos, todas as vibrações entre mundos. Então, dentro da cultura védica, Narada Muni é algo de muito especial. Provavelmente as senhoras, os senhores, já viram alguma imagem de Narada Muni. E ele é tido como o devoto perfeito, porque a devoção dele a Narayana, ou a Vishnu, é absoluta. Então, quem vai fazer uma pergunta dentro desse nosso entendimento do que sejam as perguntas, vai ser justamente Narayana, ou Narada Muni. E ele vai fazer essa pergunta a Narayana, ou a Vishnu, em Vaikunta. Vaikunta é a morada celeste. Ou seja, todos nós, quando depois de muitas peregrinações, muitas jornadas, nós rompermos esses grilhões da ignorância e nós superarmos esse apego e vínculo às energias materiais, atingindo a plenitude do autoconhecimento e a essência verdade do nosso ser, nós não mais ficaremos visitando mundos materiais. E aí vamos para o mundo espiritual. E os mais ditosos entre aqueles que vão para os mundos espirituais, talvez cheguem a Vaikunta. Vaikunta talvez seja o correlativo do sétimo céu. E como Narada Muni visita todos os lugares do mundo espiritual ou material, ele tem livre acesso a Vaikunta. Em Vaikunta está Narayana. Então ele se aproxima de Narayana e faz uma pergunta a Narayana. A pergunta que ele faz é: quais são os benefícios de se estar na presença da verdade? Veja, não é uma pergunta qualquer. Inclusive porque nós temos que entender o que é a verdade. Porque a verdade não é aquilo que consensualmente nós temos entendido como verdade, em sendo a verdade em relação a algo, né? Isso são visões ou verdades. Aqui se fala da verdade absoluta, que não é relativo a algo, a alguma coisa, a algum conceito,
a alguma teoria, a alguma filosofia, a alguma religião. Essa verdade absoluta, ela é relativa ao próprio ser. Aquilo que eu sou é a verdade. Mas eu preciso conhecer aquilo que de fato sou. E não aquilo que equivocadamente eu percebo e suponho ser. Então veja que perguntar sobre a verdade dentro de uma visão védica não é perguntar sobre uma teoria que possa estar justificando ou trazendo uma substancialidade para algo. Então, quando se pergunta dentro dos anais védicos sobre a verdade, está se falando sobre a essência última, sobre aquilo que é onipresente em toda a criação e que é a essência verdadeira daquilo que somos. Então, ele não está fazendo uma pergunta qualquer e não está fazendo essa pergunta qualquer para qualquer um. Ele está fazendo essa pergunta para a fonte superior, para o próprio Adipurusha, para Narayana. E ele pergunta: quais são os benefícios de se estar na presença da verdade? Aí Narayana falou com Narada Muni: Narada, lá no palácio do rei de Kashi, nesse exato momento, numa figueira que tem ao lado do portão de entrada do palácio, existe um ninho de passarinho e nesse exato momento os ovos que foram chocados estão eclodindo. Os passarinhos estão nascendo. Ó Narada Muni, ó viajante de todos os mundos, vá até lá, até o palácio do rei de Kashi, e pergunte a esse passarinho que está nascendo: qual o benefício de se estar na presença da verdade? E ele vai te responder. E Narada Muni, que viaja na viagem do pensamento, de piscar os olhos, ele já estava lá. Saiu de Vaikunta e chegou aqui no planeta Terra, apenas pela força do pensamento. Aliás, todos nós um dia vamos fazer viagens assim. Só imaginar de estar num lugar, lá nós já estaremos. Porque para a essência imaterial, para o espírito, não existe tempo e espaço. Tempo e espaço são circunstância das energias materiais. Desprovido de energias materiais, nós estaremos instantaneamente em qualquer lugar do universo que nós queiramos estar. Isso é liberdade. E não isso que nós supomos ser liberdade, estando prisioneiros nesse escafandro físico, nessa gaiola de carne e osso, e supomos que somos livres, aprisionados como estamos nessa materialidade. Então, Narada Muni foi, e realmente, quando ele chegou lá na figueira que estava do lado da entrada do palácio do rei de Kashi, ele viu o ninho e os passarinhos nascendo. Aí ele pegou o passarinho que acabou de nascer e perguntou ao passarinho: qual é o benefício de se estar na presença da verdade? E o passarinho olhou para Narada Muni
e morreu, instantaneamente. Narada Muni não entendeu, ficou muito assustado, transtornado com aquilo, e voltou imediatamente para Vaikunta e disse a Narada, disse a Vishnu, a Narayana, mas Narayana, eu fiz o que você me mandou fazer, e quando eu perguntei ao pássaro qual era o benefício de se estar na presença da verdade, o pássaro morreu na hora. O que devo eu entender disso? O que significa tudo isso? Aí Vishnu disse para Narada Muni, Narada Muni, nesse mesmo instante, nesse mesmo palácio do rei de Kashi, nos currais, tem um bezerrinho que está nascendo agora. A vaca está acabando de dar à luz a um bezerrinho. Vá até lá e pergunte a esse bezerrinho. Esse bezerrinho vai te dizer. E imediatamente Narada Muni se transportou e chegou lá no instante em que o bezerrinho tinha acabado de nascer. Aí ele se aproximou do bezerrinho e perguntou: qual é o benefício de se estar na presença da verdade? E o bezerrinho olhou para ele e imediatamente morreu. Narada Muni ficou absolutamente transtornado. O que significa isso? Voltou a Vaikunta e novamente narrou o ocorrido a Vishnu, não escondendo o seu transtorno. E Vishnu falou com ele: não se preocupe, volte lá no palácio do rei de Kashi e nesse instante a cadelinha da rainha, que é muito amada dentro do palácio, que é a cadelinha de estimação da rainha, está tendo cachorrinhos. Vai e pergunte ao cachorrinho que acabou de nascer qual é o benefício de estar na presença da verdade. E Narada Muni, mais uma vez, voltou, e mais uma vez ele pegou o cachorrinho, recém-nascido, e perguntou qual o benefício de se estar na presença da verdade. E, mais uma vez, o cachorrinho olhou para ele e morreu. Ele voltou para Vaikunta e falou: Vishnu, o que estás fazendo comigo? Eu estou me sentindo muito mal com tudo isso, porque eu pergunto e o ser a quem eu pergunto morre imediatamente. Eu não estou compreendendo. Aí Vishnu disse: então você vai voltar mais uma vez, porque nesse exato momento, lá no palácio do rei de Kashi, a rainha está dando à luz ao filho primogênito do rei. Ele está acabando de nascer. Você vai até ele e pergunta qual é o benefício de se estar na presença da verdade. Mas eu não vou, Senhor Vishnu, eu vou matar uma criança, porque ele vai morrer igual os outros. Vishnu disse: vá Narada Muni. E Narada Muni foi. E realmente a criancinha tinha acabado de nascer, o filho primogênito do rei, uma criança linda. E Vishnu se aproximou da criança e perguntou: qual é o benefício de se estar na presença da verdade? Com o coração já palpitando, supondo que o bebê também iria morrer. Só que o bebê não morreu. Olhou para ele
e disse: o benefício, Narada Muni, de se estar na presença da verdade é que eu, que tinha os méritos de nascer na condição de um pássaro, assim que nasci e tive um contato direto com a verdade, que você, como devoto puro, é a verdade, eu imediatamente fui liberado daquele corpo de pássaro e voltei para o plano espiritual. E mal voltei para o plano espiritual, eu fui atraído para nascer como um bezerrinho, que já era para mim um processo de evolução muito grande. E eis que quando eu nasço como um bezerrinho, a primeira coisa que vejo é você, a verdade personificada. E novamente eu sou liberado do corpo e da condição de bezerro. Imediatamente, não precisei ficar atido ao corpo de um bezerro. E fui para o mundo espiritual e imediatamente fui trazido para nascer na condição de um cachorrinho, que é da família do rei, que já é quase humano. E ali eu já estava absolutamente feliz. Quando abro os olhos, quem eu vejo? Você novamente. Eu vejo a verdade. E isso me liberta imediatamente da condição da vida como um cachorrinho. E eu volto para o mundo espiritual, imediatamente sou trazido de volta, e agora que eu abro os meus olhos, eu me encontro na condição humana. E na condição humana, eu já posso consciencialmente realizar a verdade. E tenho a verdade na minha frente, porque você, que já realizou a consciência de Deus, é a verdade. Aí Narada Muni entendeu que o maior benefício para qualquer um ser vivente, em qualquer estágio da sua evolução, desde os reinos primitivos até os reinos mais elevados, em qualquer ordem hierárquica, para qualquer ser, não existe benefício maior do que a presença da verdade. Porque é somente essa verdade que liberta. Ou, como disse Sananda Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Ele foi muito claro. Não sei se Sananda Jesus esteve com Narada Muni. Acredito que sim. Lá nos mundos espirituais, os dois já conversaram muito. Mas esse aforismo, essa sentença de Sananda Jesus, é muito pouco compreendida. Porque as pessoas supõem que ele está falando da verdade das religiões, da verdade das tradições culturais, judaicas ou cristãs. Ele não está falando disso. Ele está dizendo que, se você conhecer a verdade, você será livre. Mas se você não conhecer a verdade, você vai continuar prisioneiro das energias materiais de Maya, da ilusão, e vai continuar atravessando noites escuras, processos de ignorância, jornada após jornada, existência após existência, nascendo, morrendo, preso num ciclo de samsara, repetindo os padrões de sofrimento e alegrias fugazes, sem realizar aquilo que você precisa realizar, que é essa verdade. É isso que Sananda Jesus está dizendo, que só o conhecimento da verdade pode libertar.
Mas nós, nessa condição ilusória que nós vivemos, nós temos muito pouco interesse em conhecer a verdade. E como alguém que não tem interesse por algo pode realizar algo? Aliás, nós nem imaginamos que exista essa verdade. Aí está o drama humano e também a sua tragédia particular. Porque nós somos envolvidos por um invólucro que é esse corpo de arrancara, que é esse processo egóico que encobre essa essência divina em nós, essa presença verdade, e nós ficamos ilusionados e não conseguimos minimamente perceber a nossa real essência, o nosso eu superior, o nosso eu verdadeiro. Na estrutura da própria pergunta de Narada Muni, quando ele fala de se estar na presença da verdade, isso é quase uma redundância, porque a verdade é a presença. E quem está em presença, ele está em verdade. Mas nós não estamos em estado de presença, nós estamos em estado de ausências. Daí, sermos vítimas de tantos sofrimentos. A presença já é verdade. E só há uma presença. É aquele diálogo de Sananda Jesus com Marta. Marta, que é irmã de Lázaro, é irmã de Maria. Aliás, o diálogo com Marta e Maria, lá na aldeia de Betânia. A aldeia de Betânia fica ali do ladinho de Jerusalém. Quando você está chegando a Jerusalém, você passa por Betânia, um tempo de Sananda Jesus. Agora eu não sei, já deve estar bastante diferente. E Jesus sempre passava pela casa de Lázaro. Esse mesmo Lázaro que disse ser o ressurrecto, aquele que foi ressuscitado. E um dia Sananda Jesus chegou, e ele nunca chega sozinho, ele sempre vem acompanhado daqueles que o seguiam. E Marta e Maria, que eram as mulheres da casa, irmãs de Lázaro, Marta se coloca no afã de preparar comida, de arrumar a casa, de limpar, varrer, para poder receber dignamente ao Mestre. E Maria abandona tudo, as panelas no fogo, encosta a vassoura atrás da porta e simplesmente se senta perto de Sananda Jesus para beber o néctar da presença dele. E a presença ali é a verdade. E Marta censura a irmã e admoesta a Jesus que a advirta que ela tem que sair dali para ajudar nos afazeres da casa. E o que Jesus diz para Marta? Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Tu te movimentas em excessividade. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe pode ser tirada. Qual que é a melhor parte que não pode ser tirada? É a presença da verdade. Quando Maria estava ao lado de Sananda Jesus, ela estava na presença da verdade, ou seja, de um ser que realizou a verdade, que era a verdade, e que dava testemunho da verdade apenas na condição de ser aquilo que era.
Essa é a melhor parte. Essa não pode ser tirada. Então, quanto Marta se distraía com as responsabilidades, e todos nós estamos cheios de responsabilidades, mas às vezes nós esquecemos de simplesmente parar tudo para estar na presença, que é a própria verdade. Aliás, a presença já é a verdade. Enquanto nós não realizamos essa condição de autopercepção dessa presença, desse lugar de pertencimento, que é a própria verdade, nós ficamos confundindo verdade com teorias e discursos mentais, achando que isso é verdade ou aquilo não é verdade. Se duas pessoas têm duas crenças diferentes, supõe-se que um tem a crença verdadeira e a outra tem a crença que não é verdadeira. O que as duas pessoas não percebem é que os dois não têm a verdade. Podem ter até alguma razão, mas verdade não tem nenhuma, porque verdade não é isso. Aliás, nesse aspecto, existe uma história envolvendo Buda que é muito elucidativa sobre a questão da verdade. Buda tinha um discípulo que era um discípulo dileto de Buda, porque ele era muito consciencial, muito inteligente mesmo, tanto que Buda o deixou como responsável para manter os discursos, quanto ele partiu, de promoção do Dharma. Ele era chamado, às vezes, por Buda de o leão do Dharma. Esse discípulo era Shariputra. E uma vez, Buda estava sentado numa floresta, num lugar perto das árvores, e Shariputra estava sentado do lado dele. Aí chegou um homem e pediu uma audiência com Buda. E Buda concedia audiência a qualquer pessoa que o procurasse, a qualquer hora. Aí o homem foi recebido por Buda e Shariputra do lado de Buda. Aí o homem perguntou: o que o senhor pensa que é a verdade? Onde está a verdade? E Buda perguntou: qual é a sua visão disso? Aí o homem disse: a minha visão é que Deus existe, mas ele é inatingível. Nós não conseguimos atingir ou realizar Deus, mas ele existe. Aí Buda olhou para ele e falou: é isso mesmo. Essa é a sua verdade. Está certo. Aí o homem ficou todo satisfeito, supondo que Buda estava confirmando as teorias dele. Levantou-se e foi embora. E Shariputra ali, calado, ouvindo aquilo. Chegou o segundo. O outro veio com a pergunta semelhante: qual é o seu entendimento de Deus? E Buda perguntou: o que você vê a respeito disso? Aí o homem diz: eu vejo que Deus existe e que ele é atingível, que ele é realizável, que nós podemos realizar Deus. Aí Buda falou: sim, essa é a sua verdade, está tudo certo. E o homem levantou satisfeito e foi embora. E Shariputra já começou a ficar incomodado com aquilo, porque duas pessoas disseram coisas diferentes e Buda concordou. Veio o terceiro, sentou-se diante de Buda e fez a mesma pergunta: o que é Deus? E Buda perguntou novamente: qual é a sua visão disso? Ele disse: a minha visão é que Deus não existe,
e que, por não existir, ele é inatingível, ele não é realizado, porque simplesmente ele não existe. Aí Buda falou, sim, é isso mesmo, essa é a sua verdade. Aí o homem levantou satisfeito e foi embora. Aí Shariputra não aguentou, né? Shariputra virou e falou, mestre, tem alguma coisa aí errada, contraditória, porque foram 3 afirmações excludentes uma das outras. Uma afirmação negava a outra. E você concordou com todas as 3. Não há uma incoerência na sua postura? Aí Buda olhou para Shariputra e disse, Shariputra, Shariputra, esses homens estão procurando verdades, mas não estão atrás da verdade. E quando alguém não está atrás da verdade, qualquer verdade lhe serve, porque não vai fazer diferença. Se Deus existe ou não existe, se é atingível ou não atingível, se é realizável ou não realizável, não faz diferença. Porque todos eles ainda estão no plano das ilusões. Não têm a menor noção do que é a verdade. Eles ainda não estão procurando realmente por aquela pergunta que é a pergunta essencial, que é a única pergunta necessária, que é a única coisa necessária, aquilo que não se pode ser tirado. Eles não procuram. Então, não faz diferença. Que eles fiquem com seus pontos de vistas, com as suas argumentações, com as suas crenças, porque isso não vai fazer a menor diferença. E veja, nós somos cheios de muitas crenças, mas de nenhuma presença. Nós criamos guerras, conflitos por causa de crenças. E supomos que a verdade está com a nossa crença e não com a do outro. Somos muito hábeis em defender as nossas crenças, mas não temos qualquer preocupação com a verdade. Porque a verdade não é uma crença. A verdade é uma autopercepção daquilo que somos, da essência divina. Então, verdades tem muitas, mas a verdade, inclusive essa verdade, ela, para algumas pessoas que estão se deleitando nas ilusões e nos prazeres do mundo, essa verdade é insuportável. Elas não têm interesse nessa verdade. Existe uma bela história na tradição védica sobre a verdade, que dizia que a verdade era uma dama muito bonita, uma mulher mais formosa e mais linda que se podia existir. E essa dama linda, maravilhosa, perfeita, que era a verdade, ela andava pelas vilas, pelos campos, mas ela andava completamente nua. Então, quando ela entrava numa vila, ela perturbava todo mundo. Os homens ficavam transtornados, as mulheres ficavam invejosas, e onde ela entrava havia uma balbúrdia, um estado de caos, e geralmente ela era expulsa das vilas a pedradas, sob injúrias. E a pobre verdade andava de vila em vila e nunca conseguia adentrar em vila nenhuma, nunca conseguia estar com as pessoas. E um dia, a verdade andando por uma estrada, ela encontra um sannyasi, um swami, um sannyasi. E aí
ela conta para esse homem sábio, esse sadhu, esse sannyasi, o drama dela, né? Que ela não consegue estar com nenhuma pessoa, entrar em nenhuma vila, porque de todas as vilas ela era escorraçada. Aí o sannyasi falou, resolva esse problema para você. Aí ele, como ele era o Siddhi também, ele tinha poderes místicos, ele materializa uma roupa muito bonita também e cobre a verdade. E diz para ela, agora você pode entrar nas vilas, andar para todos os lugares, que você não vai ser vista e notada. E aí a verdade se cobre com aquela roupa, com aqueles panos, e de fato, daí para frente, ela entrava em todos os lugares, se alimentava em qualquer lugar, conversava com qualquer um, mas ninguém a via, porque aquela roupa escondia o que ela era. E o sannyasi, o sadhu, falou com ela, quando você realmente encontrar uma pessoa que está preparada, e somente é para essas pessoas, você tira a sua roupa e se mostra como você de fato é. Porque a verdade não tem vestimentas, não tem ideologias, não tem conceitos, ela anda nua. Então a verdade está sempre nua. A verdade é Diagambara, que é um dos nomes de Shiva. Shiva também se chama Diagambara, que significa aquele que é vestido de céu. Diagambara significa que é aquele que é vestido de céu, porque Shiva, na verdade, não usa roupa nenhuma. A vestimenta de Shiva é o próprio céu, porque ele não tem personalidade. Ele não tem nada para encobrir aquilo que ele é. E é por isso, por essa mesma razão, que os seres que realizam a verdade plena, por vezes precisam se ocultar através de algumas roupas para não escandalizar os homens. Os homens não estão preparados para o contato direto com a verdade. Por que julgam as senhoras e os senhores que Sananda Jesus foi crucificado? Porque ele era a verdade. E as pessoas não suportam a verdade. Aqueles que não são da verdade, eles crucificam aqueles que ousam ser verdadeiros num mundo em que todos são falsos ou são ignorantes. Ser ignorante e falso é quase que sinônimo, havendo nisso dolo ou não. Então, a verdade é uma senhora muito indesejável. Por isso que a verdade às vezes se oculta. Por isso que ela não se apresenta. E às vezes a pessoa pensa, faz uma associação de que essa verdade que traz a realização espiritual resolve todos os problemas e você vive uma vida de júbilo, de alegria, uma vida extraordinária. Enquanto, na verdade, você continua o mesmo ser que você é. Como diz a tradição Zen, antes da iluminação, cortar lenha, carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha, carregar água. O que o ser autorrealizado possui é uma equanimidade. Ele não é afetado pelas circunstâncias exteriores. Já que nós falamos de Narada Muni,
Vamos trazer só mais uma historinha para encerrar a nossa partilha de hoje, porque Narada Muni é muito especial, né? Dizem que Narada Muni, um dia, caminhando pela floresta, ele encontrou um yogi, mas esse yogi era um yogi muito triste. E Narada Muni perguntou: mas, meu nobre yogi, por que você é tão triste? Que tristeza é essa que te consome o coração? E ele disse: Narada Muni, eu ando pelo mundo e só vejo injustiças, só vejo fealdade. A humanidade não está interessada na verdade. Ninguém está interessado no Dharma. As pessoas vivem uma ilusão profunda. Esse mundo parece mais um hospício do que um plano de realização espiritual. Todos parecem insanos, todos parecem embriagados, todos parecem ensandecidos. Por isso que eu vivo triste, de uma tristeza que não termina mais. E Narada Muni falou com o yogi da floresta: e se você pudesse fazer um pedido a Vishnu, a Narayana, o que você pediria? Com certeza eu pediria que tirasse essa tristeza do meu coração e me desse uma alegria que fosse constante, uma alegria muito viva, muita alegria. A Narada Muni, como ele viaja pelos mundos no piscar de olhos, ele foi até Vishnu, até Narayana, trouxe a história do yoga da floresta, Narayana concedeu a graça, ele voltou, falou com o yogi da floresta: assim como tu queres, assim tu receberás. E ele, através de um toque, né, um diksha, ele transmitiu toda a carga de felicidade, de alegria para aquele yogi. E o yogi, ele ficou inebriado de tanta alegria, aquele entusiasmo, aquela coisa da alegria, né? E ele saiu meio que pulando pela floresta, e Narayana foi embora. E Narada Muni foi embora. Passado algum tempo, Narada Muni passou pelaquela mesma floresta. E eis que ele encontra lá aquele mesmo yogi da floresta. E o yogi vem correndo para ele desesperado: Narada, Narada, há muito tempo que eu esperava o seu retorno. Eu tenho um outro pedido para te fazer. Por favor, tira essa alegria de mim. É insuportável viver nesse estado de excitação. Eu não paro de ficar excitado. Eu não tenho tranquilidade. A alegria demais queima. A alegria demais nos deixa sem chão. E aí, na área da Muni ele falou: pois é. Então eu vou te ensinar o que é o néctar dos deuses. O que é o Amrita celestial. O Amrita de Vaikunta. E vou te dar ele, que é a equanimidade. Quando o yogi ele transcende tanto a necessidade de alegria como os aspectos de tristeza. Quando ele está além daquilo que é agradável ou desagradável, pela ausência absoluta do desejo. E aí ele se torna equânime. Ele não é afetado nem pela tristeza e nem pela alegria. E quando alguém não é afetado nem pela tristeza e nem pela alegria, é isso que é a felicidade, que não tem nada a ver com alegria, com excitação, com entusiasmo, com euforia. E somente no estado de equanimidade, o capítulo 14 do Bhagavad Gita,
chama essas pessoas de gunatitas. Gunatitas porque eles estão além dos 3 gunas, de Tamaguna, de Radyaguna e de Sattvaguna. Mas isso aí nós podemos falar sobre isso num outro momento. Então, é um gunatita. Gunatita é aquele que é equânime, né? Que ele não se afeta nem pelo bem, nem pelo mal. Ele não qualifica absolutamente nada e vive absolutamente absorto na própria presença. E nessa presença, ele realiza a verdade. A verdade que ele é, sua essência, e se torna imperturbável. Para esse, como diz Krishna a Arjuna, lá no Bhagavad Gita, para esses, os gunatitas, o reino celeste está garantido. É isso. Gratidão, Shiva Shambhu. Gratidão, Gaian. Então, a partir desse momento, nós estamos abrindo a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta, algum encaminhamento dentro do que foi refletido, dentro da temática, né? Sem fugir da temática, mas sendo bem pontual no que está relatando. Bem-vinda, Andréa. Bem-vinda, Verônica, Luciani. Bem-vinda, Rosário. Quanto tempo, Rosário? Rafael, bem-vindo. Raimunda, bem-vinda. Laureni, bem-vinda. George, bem-vindo. Vindo, as demais pessoas nós já cumprimentamos. Estamos também deixando aqui o nosso convite, mais uma vez. Precisamos saber quem do grupo vai participar do nosso encontro do Enternecer, de 2 a 5 de março. Já tem algumas respostas do grupo, Verônica já se posicionou, Laudemir, Thaís, Shirley, Sueli, Elias, Claudinha Barros, e as demais pessoas que ainda não se posicionaram, pode falar para a gente, para nós, o mais rápido possível. Raimunda também já se posicionou, Shirley. Alguém gostaria de se colocar? Nós temos uma pergunta que pode ser respondida por nós também, né? Quais são os benefícios de se estar na presença da verdade? Oi, Laudemir, por favor. Eu queria saber uma coisa, se, por exemplo, a gente vai para um evento e fica com aqueles pensamentos de, tenho que fazer esse material aqui, tenho que resolver esse problema, tenho que resolver esse outro aqui, né? Esquece que aquele momento ali, né, seria o presente, você se encontrar naquele momento. No caso, seria a minha verdade. Eu estaria naquele momento. Esquecer todo o resto e ficar nesse momento. Seria essa a minha verdade, no caso? E Laudemir, meu querido, maravilhosa a sua percepção e provocação. É exatamente isso, Laudemir. A presença é a verdade. E a presença é a presentificação, ou seja, eu estar inteiramente convergido para aquilo que eu sou, onde eu estou, naquilo que estou fazendo. Por isso que o yoga
os ensinamentos mais antigos do yoga, ele começa com a respiração e termina com a respiração. Porque quando você presta atenção na sua respiração, e nós respiramos mais de, eu não lembro exatamente o número, mas algo assustador, o volume de respiração que temos por dia, mas ninguém tem consciência da respiração. Então, quando você consegue estar absolutamente presente naquilo que você é, isso é a verdade. Porque a verdade é aquilo que você é aquilo que em você é consciente. Você fala de ir para um evento, né? Quando você chega no evento, você está preocupado com 1000 coisas que podem ser pertinentes ao próprio evento ou de fora do evento. Preocupações que você trouxe por outras questões, né? E aí parece que quanto mais você se vê nessas circunstâncias do evento, mais a mente fica excitada, né? Então, por vezes, você não consegue absorver nem o que está acontecendo ali naquele momento, né? Pode ser que você esteja num evento sem nunca ter estado lá, né? É a mente que mente. Toda mente mente, né? Ela te rouba da sua presença. Então, não importa onde você está. Porque, às vezes, as pessoas valorizam muito um evento, achando que o evento vai te dar alguma coisa. O evento não te dá nada, seja qual for o evento. O que você pode ganhar é a sua presença, da sua presença. Se alguma circunstância da sua vida consegue te trazer esse aquietar-se, esse silêncio e essa autopercepção, é isso que te confere algo. Sananda Jesus, quando ele esteve aqui, ele gostava de andar. Ele era sempre seguido por muitas pessoas, e ele gostava de andar e encontrar pessoas, né? E ele tinha algo que era extraordinário, que quando Sananda Jesus se aproximava de uma pessoa, a presença dele tinha um fator magnético absurdo. Então, quando ele se aproximava de uma pessoa, a pessoa sentia a presença. Não só a presença de Jesus, eu falo a própria presença. E talvez ele não tivesse conseguido sentir a existência toda. Então, quando Sananda Jesus se aproximava, a pessoa sentia a presença. Ele tinha esse poder magnético. E isso abalava a pessoa, porque ele sentia a verdade. Foi por essa razão que, quando Sananda Jesus, logo depois que ele foi batizado lá no Rio Jordão, pelo primo dele, João Batista, né, ele veio até Cafarnaum, e aí tinha 2 pescadores ali nas margens, tirando o barco da água. E Sananda Jesus, que era Pedro e o irmão dele, né, Tiago, os 2. E Jesus olhou para eles sentiram essa presença magnética, e Jesus só falou assim: sigam-me, que eu farei de vocês pescadores de homens. Virou as costas e saiu andando. Você acredita que eles largaram barco, rede, família, tudo, e saiu atrás daquele cara que eles nunca viram na vida? Imagina você, Laudemir, está aí no seu trabalho, está no almoxerifado, a porta se abre, entra uma pessoa, olha para você e fala: Laudemir, segue. Vira as costas, sai, e você larga o trabalho, esquece da sua casa, esquece do seu nome e sai andando atrás dessa pessoa. E é isso que acontecia. Por quê? Porque Sananda Jesus, ele tinha essa força vibracional magnética que, quando ele se aproximava de uma pessoa, e quando ele queria, mas quando ele também queria ficar
completamente invisível, ninguém via ele. Mas quando ele queria, ele ativava esse módulo magnético, não tinha como a pessoa não ser afetada. Entende? Isso é presença. Mas nós não precisamos que Sananda Jesus volte aqui na Terra para a gente conseguir ter isso. Você pode ativar sua presença a qualquer momento, em qualquer lugar. Se você está nesse evento e você consegue voltar-se inteiramente para esse momento, para esse aqui, para esse agora, e você visita a sua presença, isso tem um poder tamanho, que você pode destruir as coisas se você quiser, tamanho poder da presença. Isso é a verdade, né? Que é a sua essência. É isso que nós, às vezes, não entendemos. Porque nós ficamos correndo atrás de conhecimentos, fazendo cursos, formação nisso, formação naquilo, participando de um monte de coisa, mas a única coisa necessária a gente não faz. Aquilo que Maria percebeu quando estava do lado de Jesus. Quando ela sentou do lado de Jesus, o mundo acabou. Ela não estava preocupada se comida estava queimando no fogo, se tinha terreiro para varrer. Esqueceu até dela mesma. Por quê? Porque ela bebeu da verdade. A presença de Sananda Jesus era a verdade e ela visitou a sua própria presença. Entende? E uma vez que você visita essa presença, isso tem um poder que você nunca mais vai conseguir ser totalmente distraído. Isso, de certa forma, é o despertar. Então, o despertar não vem de fora. O despertar não vem porque você se associou a uma escola iniciática, aí o líder da escola iniciática te concedeu uma primeira iniciação, uma segunda iniciação, ou porque você fez uso de alguma substância. Não é. Isso depende só de você. Lahiri Mahashaya, que foi um grande yoga, que aliás recebeu a tradição da Kriya Yoga diretamente de Babaji, né? Lahiri Mahashaya, ele tinha esse poder magnético também. Tem até uma história de um carteiro muito simples, né, que procurou Lahiri Mahashaya, e Lahiri Mahashaya não falou nada, só ficou ali perto do carteiro, olhando, sentado em posição de lótus, assim. E o carteiro teve esse impacto da presença, entende? Que ele ficou fora do chão. E aí, dias depois, ele voltou lá onde o Lahiri Mahashaya estava e falou com o Lahiri para poder tirar essa condição dele, porque ele não conseguia nem mais entregar cartas. Ele saía andando pela rua e esquecia onde ele estava, ele não sabia, ele ficava completamente absorto, ele já não estava conseguindo trabalhar mais. Ele não estava conseguindo viver no mundo. Ele pediu mesmo, isso é real. Ele pediu lá de baixar, me tira um pouco disso, foi demais para mim. Então, busca a presença, busca a presença. E esquece. Aliás, no Bhagavad Gita tem um momento em que Krishna diz para Arjuna, Arjuna, ó filho de Kunti, esqueça todas as religiões e simplesmente se renda a mim. De que ele está falando? Da presença.
Esse a mim é o eu superior. Não é Krishna como personalidade. Porque Krishna nem representa o diálogo do eu superior com o eu inferior. Esse diálogo na batalha de Kurukshetra é um diálogo entre o eu superior, que é um instrutor, que é o Deus, com a nossa condição psíquica humana condicionada. Né? Então, Krishna diz para Arjuna, ó filho de Kunti, esqueça todas as formas de religião e simplesmente se renda a mim. Esquece todas as ideologias, todas as crenças, todos os discursos, toda a noção de certo e errado, todo o moralismo, todas as regras de comportamento. Esquece. Simplesmente se renda à presença. Se renda ao eu superior. Seja o eu superior. Deixa que ele ancore. E vamos ver se você vai conseguir viver nesse mundo. Tomara que você consiga. Gratidão, viu, meu querido? Gratidão, Gaian, gratidão, Laudemir, Thaís. Boa noite a todos. Bem, eu tô passando só para compartilhar que é impressionante assim a sincronicidade. Não sei o que acontece. À tarde eu me senti tola e agora eu estou me sentindo agraciado com essa partilha. Eu passei uma situação hoje, eu estou retornando ao trabalho, né, mas ainda não retornei, de fato, mas passei por uma perícia médica. Eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês compreenderem. Eu falei a verdade, eu sou psicóloga e compreendo como é uma perícia em saúde mental, então eu tenho todos os elementos para produzir, se eu quisesse, uma simulação, né? Mas não foi essa a minha intenção. E aí eu falei a verdade. E quando terminou, com outras pessoas, o assunto foi esse, né? E aí, como você se comportou? E o que você falou? E aí, quando eu falei, disseram, pronto, tá perdido, né? Você fez tudo que não deveria fazer, porque você contradiz tudo que anteriormente você estava sentindo, mas agora eu estou me sentindo bem. E eu não tenho culpa se a amorosidade das coisas acontecem, né, dessa forma. Mas o que me impressionou foi após um relato de uma pessoa que disse assim, mas eu sou expert em ganhar coisas mentindo, e eu nunca falo a verdade, e eu tenho tudo. E a frase que me chamou a atenção foi assim, eu consigo extrair tudo, apenas não falando a verdade. O que me chocou não foi isso, mas foi o fato de, no exato momento que a pessoa falou isso, eu viajei assim, e eu me senti uma tola, porque o julgamento que eu fiz não foi com a pessoa não, foi comigo, né. E aí eu parei e eu pensei: "Thaís, como você pode ser tão tola?" Porque a pessoa nem é psicóloga, né. E por um momento, eu me vi frente a uma pessoa que estava com esse tipo de comentário nada ético, mas por um momento eu me vi inferior, porque eu não fiz a mesma coisa e não vou ter os mesmos ganhos dessa pessoa. Passou-se o episódio e hoje à tarde eu passei a tarde inteira perguntando a Deus: "Deus, de que vale esse caminho que a gente está fazendo? E essa busca da verdade? E qual é a verdade? E o que eu vou ganhar com isso? Não, mas eu vou me prejudicar." Gente, eu passei a tarde inteira pensando isso. Até que eu só me aquietei quando eu parei e fui lavar a louça. E pensei, eu não quero mais saber nada sobre a verdade. O que eu fiz está feito. E foi assim que eu me aquietei. Então, o que eu queria que o mestre Gaian comentasse é sobre esse exato pequeno momento que eu duvidei de mim, a ponto de me encantar quando a pessoa disse assim, mas eu consigo tudo que eu quero, não falando a verdade. Como eu num processo, né, que todos estamos aqui,
de tentar se melhorar, né? Como eu pude, por um momento, me fazer esse questionamento, né? Nossa, mas como eu sou tola mesmo, né? Eu sei todos os comportamentos, eu poderia ter dissimulado. Eu não sei se vocês já passaram por isso, se é normal essa crise, mas eu me senti muito mal em ter pensado por um momento que não existem muitos benefícios nessa busca da verdade. É isso. Mas agora eu já mudei, tá? Tô feliz agora. Eita, isso, minha querida. Então, hum, Sananda Jesus, ele é um grande mestre, né? Lembra quando Sananda Jesus disse assim: do que te vale ganhar o mundo inteiro se tu perderes a tua alma? A tua alma é a tua verdade. É preferível você ir para o inferno com a verdade do que para o céu com a impostura. Não há benefício nenhum na inverdade. Qualquer conquista que vem pela inverdade, você vai perder. Porque aquilo que é seu por direito divino, ninguém tira. E aquilo que não é seu, que você tenta fraudar, isso vai te ser perdido muito mais rápido do que você imagina. Dizem que o mundo é dos espertos, mas o céu é dos verdadeiros. Qual que você quer? O céu ou esse mundo? Então pronto. Gratidão, minha querida. Gratidão, Thaís. Gratidão, Gaian. Eu vou, Laureni, só um segundinho, fazer aqui a pergunta que a Luciana colocou, Luciana Andrade. Ela perguntou assim, Gaian, por que é comum as pessoas não gostarem de ouvir a verdade, mesmo que ainda não a conheçamos realmente? Budali, você poderia repetir? Eu não consegui ouvir direito, entender. A Luciana Andrade colocou assim, Gaian, porque é comum as pessoas não gostarem de ouvir a verdade, mesmo que ainda não a conheçamos realmente. Sim, ô Luciana, minha querida. É porque a verdade, ela é incômoda. Porque nós fomos educados, isso é real, fomos nós educados para viver de uma simulação. Nós vestimos máscaras, nós vendemos imagens para o mundo. Nós nos sustentamos através de discursos que são totalmente arbitrários. Então, nós não fomos educados para sermos transparentes. Aliás, o próprio termo personalidade vem de persona, que é máscara. Né? Então, nós vivemos um jogo de imposturas, um jogo de aparências. Então, a verdade é muito desconfortável para aqueles que estão no processo da aparência. Por quê? Porque desconstrói. Uma pessoa verdadeira, ela incomoda. E pessoa verdadeira não é aquilo que fala o que pensa e às vezes pensa tudo errado e só fala bobagem. Não é isso. Pessoa que é a verdade, a presença dela incomoda. Para aqueles que ainda estão simulando, para aqueles que ainda estão nesse jogo de aparências. E quase todo mundo no mundo está no jogo das aparências. E nós achamos que nós só podemos ser valorizados se nós mantivermos essa aparência.
Então, a verdade, ela dói, ela incomoda. Por quê? Porque, de alguma maneira, ela nos faz perceber que a nossa própria vida é uma grande mentira. E tem algo mais doloroso do que a gente perceber que a nossa existência é uma grande mentira? E aí você fica lutando para sustentar essa mentira, contando mais mentira. Porque o jogo da mentira é: conte 3 mentiras para sustentar uma única mentira. Então você precisa ficar cada vez mentindo mais. E você não mente não é para o outro, você mente é para si mesmo, para sustentar aquilo que não tem sustentação, porque é falso. E você tem medo de olhar para você mesmo porque você vai ver o grande vácuo que está ali, o grande buraco, porque não tem substancialidade. Não tem substancialidade. Não. Isso é muito triste. Sananda Jesus, no Evangelho Apócrifo de Tomé, ele tem uma frase que é muito linda e, ao mesmo tempo, muito perturbadora. Porque ele diz: eu não sei como que tal grandiosidade, tal tesouro, tal riqueza veio fazer morada em tal pobreza. Porque quando ele via os homens, ele via o estado de pobreza que aquelas pessoas estavam manifestando. Porque não havia verdade. E a gente também pode ter essa sensação: ah, mas se eu sair desse jogo de ilusões do mundo, eu vou me perder. Como é que eu vou viver nesse mundo? Como é que eu vou julgar esse jogo do mundo? Por isso que também o caminho da verdade é só para os corajosos. Esse é o processo que nós falamos na quarta-feira, do sustentador. Você se sustenta naquilo que você é. E ainda que o mundo todo acabe, que todo se volte contra você, você se sustenta. Veja Sananda Jesus sendo negado até pelos seus amigos, que o abandonou naquele momento final, ele sozinho, ali sendo torturado, sendo negado, e ele se sustenta. Ele se sustenta. Por quê? Porque ele estava plenamente alinhado com a sua essência divina. Quais foram as últimas palavras que Sananda Jesus disse para Pôncio Pilatos? E depois disso ele não disse mais nada. Ele disse o seguinte: veja o poder disso. Ele disse: eu vim para dar testemunho da verdade. E todos os que são da verdade ouvem a minha voz. E depois disso ele calou e nunca mais disse uma palavra. Foram as últimas palavras dele enquanto vivo. Eu vim para dar testemunho, não é para fazer discurso de verdade. Testemunho da verdade, porque eu sou a verdade. Eu vim para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Entende? Isso é muito poderoso.
Sananda Jesus é algo de muitíssimo especial. Muitíssimo, muitíssimo. Ele veio de planos espirituais elevadíssimos. E pena que essa humanidade da Terra não tem compreendido minimamente o que ele veio fazer, o que ele disse. Mistificaram Jesus, deusificaram Jesus, puseram Jesus na condição de Salvador para fazer por nós aquilo que nós deveríamos fazer. E assim caminha a humanidade, ainda embriagada, ensandecida, vivendo de mentira e de aparência. Porque tem medo da verdade. Quanto em verdade nós deveríamos amar a verdade. É isso. Gratidão, viu, Luciana? Gratidão, Gaian, gratidão. Luciana, a Verônica disse que digo sempre ao meu filho francês que a verdade vos libertará. Tudo bem, Verônica. Laureni, querida, com você. Boa noite a todos e a todas. Esse ser equânime, né, a busca da verdade, que é o caminho do ser, né? Só que nós somos educados desde a nossa infância, desde que vamos para a escola, a esse modelo que é do ter, né? E nós não fortalecemos o nosso ser, que está relacionado à verdade, não é? Então, esse padrão também de educação, ele aliena muito, nos aliena muito, e nós demoramos muito a sentir essa falta da verdade, né? Quando vem aquela angústia, aquele vazio, é o momento que você percebe que você está sem base, né? Então, nós estamos convivendo com muitas pessoas com depressão, muitas pessoas que estão buscando se encontrar, porque essa educação que nós temos é uma educação alienante que provoca toda essa situação de dificuldade de nós nos encontrarmos, né? Então, a pergunta está relacionada, assim, a esse padrão educativo que nos aliena, e eu pergunto se essa render-se ao eu superior, né, a nos encontrar, encontrar nossa essência, é o mesmo sentido da paz? Ei, Lareni, minha querida. Primeira pergunta, antes de dialogar com a sua pergunta, é se você já está com as malinhas prontas. Você não foi dispensada de estar no evento. Eu estou colocando como objetivo. Então, essa questão da rendição, né? Porque tem que haver uma rendição mesmo, é um processo de entrega. É isso que a tradição do yoga chama de Sharanagati, ou Ishvara Pranidhana. Os Yoga Sutras de Patanjali chama de Ishvara Pranidhana. Já os anais védicos chama de Sharanagati. O que é Sharanagati? Essa entrega. Entende? Você tem que se render àquilo que é o real. E pagar o preço que for preciso. Porque, às vezes, você tem ilusão, a sensação de que você vai perder muito. Mas você não perde nada, porque tudo que está indo embora é porque não era necessário. Tudo que está indo embora é porque era ilusório, porque era aparente. Então, essa rendição, ela é preceito para a realização.
Sharanagati significa você se rende a essa presença. Você percebe que a sua essência é uma essência divina. E você assume a determinação que, de hoje em diante, eu vou ser guiado pelo meu eu superior. E vou pagar qualquer preço pela verdade. Qualquer preço. Entende? Isso é uma determinação interna. Mas, obviamente, que é necessário que você perceba que você está vivendo num estado de inverdade. Que, como você disse, essa educação que recebemos, ela nos educou para o ter. Porque o nosso valor, dentro de um mundo capitalista, vem daquilo que conseguimos produzir. E quanto mais eu produzo e tenho, mais eu sou valorado. A sociedade faz isso. E ela nos estimula constantemente ao quê? Ao consumo. O meu valor vem na exata proporção da minha capacidade de consumir. Né? Então é uma educação, de certa forma, perniciosa. Por quê? Porque em nenhum momento, desde a formação lá na escola, o que ensinam para as crianças? A competir. Até a avaliação por nota é uma forma de exaltar um em detrimento de outro. Aí faz jogos, competições na escola, e só um ganha. Para que um ganhe, os outros todos têm que perder. E isso é a nossa pedagogia. Em vez de ensinar a solidariedade, ensina o quê? A competitividade. E nós não percebemos que se todos nós não ganharmos, ninguém ganha. Ninguém ganha. Enquanto nós vivemos num mundo onde alguns poucos são ganhadores e a esmagadora maioria da humanidade é perdedora no sentido que não tem acesso a quase nada, isso não é um mundo de verdade. Então nós fomos educados para viver esse mundo, de achar que é valoroso você cuidar apenas do aspecto material e pensar somente em si mesmo. Como dizem aí no Nordeste, farinha pouca, o meu pirão primeiro, né? Então é essa a educação que nós recebemos. Né? E é interessante que, desde do primário, desde que nós entramos na escola, existe uma cristalização, um condicionamento que não se quebra. Entende? E não existe, por exemplo, uma disciplina voltada para a autopercepção. Veja, na escola você tem que conhecer, decorar sobre geografia, sobre física, sobre história, todo conhecimento que está fora de você. Embora seja relevante, mas são conhecimentos fora de você. Eu saber qual é a capital do Nepal altera alguma coisa daquilo que eu sou? Embora possa ser relevante eu ter esse conhecimento. Mas o que Gaian tem a ver com Katmandu ou qualquer outra pessoa? Mas é isso que nós passamos o período escolar acumulando conhecimento, mas conhecimento não a respeito do que somos. E lapidamos tanto esse conhecimento que nós acabamos nos tornando doutor de coisa nenhuma.
Porque vai especializando tanto o conhecimento, que você acaba conhecendo tudo de nada. Tamanha especialização. Então, é um mundo estranho, Aurélio. Pelo menos assim eu o sinto, muito estranho. Né? Que não está voltado para a verdade. Isso justifica as palavras de Sananda Jesus quando ele diz: eu vim ao mundo, me fiz carne entre os homens e encontrei todos embriagados. Todos estavam dormindo. Nenhum deles tinha sede da verdade. Isso textualmente está lá no Evangelho e o Apócrifo de Tomé. Sananda Jesus dizendo: todos embriagados, nenhum tinha sede da verdade. Qual verdade? Isso, de autopercepção. Né? A Verônica falou de Francisco de Assis. Qual que é a virtude ou a santidade de São Francisco de Assis? É a verdade. É a verdade. Quando ele tira a roupa toda lá na Praça de Assis e entrega as roupas dele para Dom Guido, que é o bispo, né? Porque o pai dele reclamou os bens, ele não se sente constrangido de estar completamente nu na presença de todos. Ele foi ridicularizado. Mas ele já não tinha mais o ego já tinha ido embora, para ele aquilo não fazia diferença. E quando ele tira suas roupas físicas, ele estava tirando o quê? Toda essa inverdade, toda essa mentira daquela sociedade, daqueles costumes. Entende? E ele sai nu, não sai nu porque Dom Guido tira a própria capa e envolve ele, né? Mas ele sai pelo campo como uma criança, como um passarinho. Ele não quer saber mais da vida dos homens, daquela loucura. Ele realizou a verdade. Mas nós vivemos num mundo muito estranho. E o mais estranho é nós acharmos normal aquilo que é estranho. Isso é que é mais estranho. Porque todos nós passamos a achar que é normal. Aquilo que não é nada normal. Porque todo mundo acha que é normal. Aí nós caímos na síndrome da normose. Que é a neurose da normalidade. De achar que tudo que é normal ser normal. Quando não tem nada de normal ser normal. A pessoa que quer ser muito normal, ela é uma pessoa adoecida. Se você se ajusta a um mundo que é doente, você é doente. E por que todo mundo está lutando para adequar as pessoas ao mundo? E não o mundo às pessoas. Aí você vende a sua alma para ganhar o mundo. Mefistófeles. Né? Vende a sua alma para ganhar o mundo. E depois que você perder sua alma, o que vai ser de você? Por isso que tem tanta gente em sofrimento. Por isso que os umbrais estão cheios de pessoas de consciência, que não deveriam estar lá. Nós deveríamos desencarnar nesse planeta e ir direto para os mundos espirituais. E ficamos presos. Essa é a grande loucura que a gente insiste em chamar de normalidade. E a senhora não está dispensada de estar conosco, tá bom, dona Lorena? Não seja normal, né, Gaia? Eita. Nós vamos ouvir a Andréa, a Gaian vai fazer as considerações e passamos a palavra para Claudinha para o encerramento, tá bom? Andréa, com você. Boa noite a todos. Nossa, o ano passado, quando vinham as palavras aí do mestre Gaian, e assim, o quanto agora, assim,
veio assim para mim um tanto de respostas, sabe? Porque por várias vezes, quando ele falou da questão de escola, né? Minha filha chegava em casa e ela dizia assim: mãe, acabei de chegar do hospício. Eu, pá, menina, como é que você está falando isso dos seus colegas da escola? E aí, quando eu chegava e a deixava na escola, ela voltava a repetir a mesma coisa. Deixa eu ir para esse hospício. E aí eu ficava, meu Deus, o que é que ela tá querendo me dizer com isso, né? E aí um dia eu perguntei a ela, e ela me disse assim que eu tive uma conversa com o professor Falcão porque estava tendo várias dificuldades nessa situação. E no início do ano ela teve um momento que as pessoas estavam julgando ela e tratando ela de uma maneira, chamando ela de estranhona, né? A estranha, a esquizofrênica. Por quê? Porque ela não queria deixar de ser ela mesma. Ela não queria ser o que os colegas queriam que ela fosse. Então, por esse motivo, ela foi, né, um colega chamou ela disso, e nenhum colega sabia porque estava chamando ela dessa palavra. E eu tive que ir na escola, foi aquela situação. E aí eu chamei, conversando com o mestre, eu falei assim, mas mestre, como é que eu vou conseguir lidar com toda essa situação? Porque ela não quer nem ir para a escola, porque ela disse que é um lugar, é um hospício. O que é que ela vai lá para aprender o quê? O que é que adianta? Eu estudar essa matéria para quê? Se não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu sou, que eu me vejo, que eu me encontro. E eu, 13 anos, e ela me dizendo isso, assim, eu ficava buscando saber como lidar nisso. E o mestre, calma, André, eu estou acompanhando ela, tenha paciência. Aos poucos as coisas vão, né, chegando. E eu só dizia a ela, só seja você. Mesmo quando todos estiverem te julgando, seja você, o seu melhor, o que flui, que você se sente, a sua verdade, né? E todos exigiam que ela fosse daquele jeito, que ela entrasse no banheiro, que crianças de 13, 14 anos levando bebida para a sala de aula, cigarro eletrônico, e uma escola que é uma escola particular, que é a melhor da cidade. E aí eu fiquei aqui agora, assim, né, trazendo isso para mim, porque foi justamente, né, o que o mestre Gaian trouxe agora aí. E aí, assim, eu fiquei nessa reflexão e o único questionamento que me veio agora, assim, foi uma sensação de que, como é bom, né, uma gratidão em ouvir, né, o que o Senhor vem trazer, assim, para a gente. E a gratidão, né, de ter um ser nessa condição e que não está anormal para o que as pessoas julgam, né? Está anormal para o que as pessoas querem que seja esse normal, que não é um normal, né? Então, assim, de lidar com isso, com um ser, né, de 13 anos, assim, cada vez mais eu fico me perguntando como é que é, né? E aí, assim, um sentimento de gratidão, assim, ao Senhor de estar encaixando algumas palavras aqui, né, dentro do que eu ouvi agora e do que eu vivenciei, né, de como, assim, que não, a verdade não é estranho, não é anormal, né, é um ser a verdade de cada um, né, e gratidão. Ô, Andréa, minha querida, esse relato seu é muito significativo. Particularmente, a partir do ano 2000 para cá, tem chegado uma leva de espíritos a esse planeta, que são espíritos que estão encarnando para mudar os padrões frequenciais e comportamentais e conscienciais desse planeta. Então, esse planeta, nesse momento que está vivendo uma grande mudança para a nova Terra, alguns chamam de transição planetária, o nome pouco importa, o que está acontecendo? Tirou-se a rolha de cima e a rolha de baixo. Então, assim, do mesmo jeito que está chegando muitos espíritos perturbados para ter a sua última oportunidade, para tentar se reequilibrar, está vindo uma horda de seres de altas envergaduras, vindo de outros sistemas mesmo, vindo das Pleiades, vindo de Sírios, de vários lugares, entende? E encarnando aqui no planeta. E nós
adultizados não estamos preparados para recebê-los. Por quê? Porque a principal característica deles é serem verdadeiros. Eles não aceitam esse jogo de falsidade, de mentira, entende? Então, se você recebe um espírito desse na sua casa, e ainda mais na condição de mãe, você tem que ter muita atenção mesmo, muito carinho, porque ela não vai julgar o jogo do mundo. E esses espíritos, eles vieram e eles são necessários, porque eles vão mudar os padrões comportamentais preparando para a nova Terra. Entende? Eles vieram para quebrar justamente esses comportamentos, esses padrões que estão cristalizados, né? Então, eles estão realmente chegando e eles têm um nível de inteligência que é diferenciado, são muito perceptíveis, muito sensíveis, né? Então, André, se você recebe um espírito desse na sua casa, na condição de mãe, eu diria primeiro, agradeça. E tenha paciência, porque não tem nada de anormal com ela. Tem de anormal é com o sistema onde ela está aprisionada, tá? Mas com ela não tem nada de anormal. Tem é com o sistema. E ela não vai se adequar a esse sistema mesmo. Tá bom, minha querida? Fica tranquilo. Tranquilíssima. Não se preocupe com ela. Tem uma opinião formada de uma tal maneira que eu digo que eu chamo de idosa às vezes. Sim. Gratidão, André, gratidão, Gaian, gratidão a todas as pessoas que estão aqui presentes. Passo a palavra para a Cláudia Barros. Boa noite, luz, amor e paz. Pergunte ao pássaro. E aí vem a resposta pela a filha da Andréia. Viver a essência dela, a pureza dela, a verdade dela. Que coisa maravilhosa. Quais são os benefícios de se estar na presença da verdade? Sermos nós. A verdade, ela andava nua. E quando ela foi coberta, ninguém a mais viu. Porque só se vê a verdade quando se é puro, quando se é verdadeiro. Quando eu falo que cada quarta-feira, cada sexta-feira é especial, porque é especial. Nós estamos num grupo onde vamos nos reunir já. E, por favor, façam um esforço, mas o esforço verdadeiro. Não é aquele esforço que vai suar para... Não, um esforço verdadeiro para estarmos juntos, para nos reunir. Porque o enternecer, ele vai preparar cada vez mais o nosso coração para essa verdade. E vamos estar todos juntos. E agora vamos fazer a nossa sintonia navidiana, porque nós somos, e agora eu sou. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina da luz. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor. Eu sou a presença divina da luz
que brilha no sagrado coração, e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Uma boa noite, até quarta-feira. Gratidão. Boa noite. Boa noite, gratidão.